Batismo com o Espírito Santo. Comentários Otávio Rosa. A iniciação cristã se dá pelo batismo de João Batista, ou seja, batismo de arrependimento dos pecados cometidos contra Deus. 2. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3. Antes de sermos agraciados com o batismo do Espírito Santo, temos que estar purificados de todo pecado, seja moral ou físico, visto que somos frutos do pecado. Então não se dar para conosco de igual modo que sucedeu com Jesus Cristo, nosso Senhor. 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Mateus 3. Que automaticamente ao submergir nas águas foi batizado no Espírito Santo. Claro que acaso como o próprio João Batista, que no ventre da sua mãe recebeu o Espírito Santo na sua vida. 41. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou plena do Espírito Santo. Lucas 1. Lembrando claro do propósito de Deus na vida de João Batista e ressaltando o encontro que tiveras com Cristo Jesus. Outro exemplo é a vendedora de tecido Lídia, que passou pelo batismo nas águas, ao que parece já ser batizada no Espírito Santo. 14. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. 15. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim, nos convenceu. Atos 16. Importante ressaltar que o batismo para arrependimento dos pecados cometidos se dá pela submersão e não o que vemos no catolicismo, aspersão. Nota que o batismo nas águas tem um valor simbólico para o cristão, pois somente o batismo com o Espírito Santo nos dá o fortalecimento preciso para lutarmos contra o inimigo de nossas almas. Porque se dissermos sobre a obrigatoriedade do batismo nas águas, estaremos anulando o que Cristo Jesus demonstrou na cruz. 42. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23. Que recebeu a salvação na hora da sua morte, herdando assim uma morada eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém não se pode esperar a chegada de nossa morte para nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, muito pelo contrário, que possamos ainda hoje sermos batizados nas águas. 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Marcos 16. E recebermos assim o batismo com o Espírito Santo, produzindo assim os frutos do nosso arrependimento, como está descrito. 8. Produzir, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. Mateus 3. Pois fomos alertados por Jesus Cristo que caso não produzimos bons frutos seremos cortados. 10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus 3. Outro ponto importante que temos que saber sobre o batismo com o Espírito Santo é que isto ocorre através de Jesus Cristo. Ele é que nos batiza com Espírito Santo e fogo. Quando o Senhor Jesus foi ao encontro de João Batista para ser batizado, houve por parte de João uma negativa. Ele não se via digno de batizar o Cristo, não por menos. Entretanto, Jesus deixou claro para João sobre a necessidade de deixar exemplo acerca do batismo nas águas e do Espírito Santo. Outra coisa não menos importante é o fato de que daquele momento em diante o Senhor Jesus começava seu ministério. 17. Daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4. Quero salientar que o próprio Senhor havia orientado que todos permanecessem em Jerusalém, igreja, espaço físico, até ser batizado com o Espírito Santo. 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Lucas 24. Ou seja, o Espírito Santo é uma promessa de Deus, Pai, para com todos aqueles que Ele deu a Cristo como ovelhas. Mas para que era o batismo com o Espírito Santo? 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1. Para estarmos preparados para pregar o Evangelho. Isso mesmo.
O Espírito Santo tem a capacidade de nos preparar para carregar nossa cruz, além de transmitir tudo o que Deus quer que façamos para resgatar os seus escolhidos nesta terra. Sem dizer que nos convence de todo pecado e nos fortalece em tempos difíceis. Tem também os dons espirituais no qual ele distribui conforme cada um. Como saber se sou batizado com o Espírito Santo? Se conhece uma árvore pelo fruto e fruto do Espírito Santo são 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Gálatas 5. Faça um comparativo e assim saberá o que tem vivido na carne ou no Espírito. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida tem que se dar também com a busca da sabedoria e o entendimento. Ensinamentos de Jesus, nosso Senhor, pois de nada adianta buscar o batismo com o Espírito Santo se não tivermos interesse pela palavra sagrada de Deus, pois somente temos condições de sermos usados por Jesus Cristo para pregar o seu Evangelho se formos cheios do Espírito Santo e de sabedoria para cumprir o nosso chamado. 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim, eu estarei permanentemente convosco, até o fim dos tempos. Mateus 28. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, revelando sempre a vontade de Deus, Pai, por meio do Espírito Santo cada um de nós. Siga nossas redes sociais: Facebook /Otávio Rosa, Instagram /Otávio Rosa 1998, TikTok /Otávio Rosa 1998 e YouTube /Otávio Rosa, ou visite nosso site otaviorosa1998 wordpress.com.